desceu do céu, o coração dele, para distribuir ao coração dele, com Pedro. Obrigado. Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Amém? Glória a Deus. Desde já a nossa gratidão ao nosso nobre irmão João Monteiro, diácono desta igreja, e na sua retaguarda, o nobre irmão e amigo, o senhor Ivaldo Araújo. Ivaldo Araújo, em questão de profissão, vocês são a mesma coisa, né? Ele mexe com massa de pedreiro e Vossa Excelência João também, né? Deixa, glória a Deus. Então, meus irmãos, para nós é uma alegria. Veja aqui o testemunho da minha tia Santinha, os nobres irmãos que estão aqui na banda, conjunto e a igreja. Estamos para cultuar a Deus, cultuar a Deus, tributar a Deus, louvar a Deus, bem dizer a Deus. O profeta Isaías, ou Jeremias, no livro das Lamentações, no capítulo de número 3, ele diz: as misericórdias do Senhor é a causa de não sermos consumidos, destruídos, devorados, acabar com a nossa vida. Então, a misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Ambos as pessoas, tanto crente quanto descrente, na hora certa, Jesus de vez em quando chama um, né? Vai chamando um, e os descrentes, muitos vão partindo fora assim de tempo. É bíblico? Tem muita gente que diz assim: ninguém morre fora do tempo. Então a Bíblia está mentindo, porque a Bíblia diz: o desobediente morre fora do tempo. Então a Bíblia logo não mente, é verdade, porque ela diz que o homem que por muito se chamava divertido, ele repudia a palavra, ignora, e então morre muitas das vezes, na maioria das vezes, fora de tempo. Embora a Bíblia diga que essa morte não tem nada a ver com Deus, Deus apenas pré-disse na Bíblia, mas não tem nada a ver com Deus. Deus permitiu, foi assim, negativo. Quando o ímpio morre, não foi Deus que disse assim e que era para ele morrer assim. Tem nada a ver com Deus, nada a ver com Deus. Não impute a morte de um pecador nas costas de Deus. Não, Deus quis assim. Deus não, o pecado, a desobediência. Romanos 6:23, o salário do pecado é a morte, sim ou não? Então foi um pecado, não tem nada a ver com Deus. Não imputemos pela soberania de Deus dizer: não, ele morreu porque estava na hora, foi Deus que permitiu. Viva, deu ponto, na verdade, Deus não permitiu, porque a Bíblia diz: Deus não tem prazer na morte do ímpio. Deus fica triste na morte do ímpio e do pecador. Agora, já aos santos, Deus assim: prazeroso é a morte do justo aos olhos do Senhor. Por quê? Porque na verdade ele apenas saiu daqui e foi para mim. Apenas ele foi transportado. Só isso. A morte de um justo não dói, não é dolorida, não é sufocante,
Então, eu quero que você, por gentileza, pegue a sua Bíblia. Quem as trouxe, abra no livro de Apocalipse, capítulo de número 13. Bem rapidamente, vamos falar um pouco sobre a doutrina das últimas coisas. Doutrina das últimas coisas. E mais de 50% da doutrina das últimas coisas estão escritas no livro de Apocalipse. Mais de 60% da doutrina das últimas coisas estão escritas no livro de Apocalipse. Capítulo de número 13 de Apocalipse. Não é? O que diz a palavra do Senhor para todos nós nesta noite? Livro da revelação. Doutrina das coisas que vão acontecer. Quando você pega o capítulo 1 até o capítulo de número 3 de Apocalipse, você tem as cartas que Jesus manda às 7 igrejas que estão na Ásia. No capítulo 4 você tem o arrebatamento da igreja. No capítulo 5 você tem a igreja na glória. No capítulo 6 abre-se um parêntese. Capítulo 6 é um resumo dos demais capítulos que vão acontecer, das demais coisas que vão acontecer. Capítulo 6 de Apocalipse é uma síntese para contar o que vai acontecer no capítulo 7, no 8, no 9, no 10, no 11, no 12, no 13, no 14, no 15, 16, 17, 18, 19. É uma síntese, o capítulo 6. O capítulo 6 de Apocalipse fala sobre a abertura, primeiro, dos selos. O primeiro selo deu um cavalo branco, o segundo selo deu um cavalo amarelo, o terceiro selo veio um cavalo vermelho e, por último, veio um cavalo preto. O branco não é Cristo, não tem nada a ver com Cristo. Ele veio, é um cavalo branco, com simbologia de Cristo, vem com um arco, saiu para vencer, e depois desse cavalo abre-se os outros selos, e esse selo vem um cavalo amarelo, que é a fome, e depois vem um cavalo vermelho, que é a guerra, e o preto, a morte. Vem tudo certinho, um combinando com o outro. Todos esses cavalos, eles vão ser explicados em detalhe a partir do capítulo 7 de Apocalipse. O capítulo 6 de Apocalipse é uma síntese. Se você entender ele, você vai entender basicamente todo o livro de Apocalipse. Por quê? Quando se abre o primeiro selo, vem um cavaleiro branco, e montados, vem um cavalo branco, e montado sobre ele, vem o seu cavaleiro com uma flecha, um arco, saiu vitorioso para vencer. Só o cavalo branco, Senhor Ivaldo Araújo, ele corresponde metade da grande tribulação. Nós não chamamos grande tribulação, chamamos tribulação somente. Por quê? Porque o cavalo branco é o que está escrito lá no capítulo. O cavalo branco, que eu já falaram, é o que está escrito lá no capítulo 13 de Apocalipse. O capítulo 13 de Apocalipse é exatamente o cavalo branco que está escrito aqui. Ele saiu para vencer. E nós vamos ler ele. Eu estou só fazendo esse preâmbulo para a gente entender e compreender, se situar no tempo. Por quê? Tem gente que diga assim, vai para a escola e diz assim: eu não gosto de matemática, eu não gosto de física, matérias exatas, física, matemática, química, biologia, são matérias exatas. Cálculos, toda matéria que envolve cálculo são matérias exatas. Tem gente que gosta, eu gosto de história, eu gosto, tudo bem, mas
Medo de quê? Não é, irmão? Quem é que pode erguer a mão aqui e dizer assim: eu não vou morrer? Alguém pode levantar a mão e dizer assim: eu não vou morrer? Bem, com exceção se forem arrebatados. Mas por enquanto a gente tem que dizer: não tem medo de morrer, não. Bem, não tem medo de morrer, quando vem a doença a gente vai para o hospital. Lógico, a gente não vai se matar. A gente não vai se matar, porque senão Deus já vai dizer: olha, te matou. Aí é chamado de. Não, a pessoa mesmo se mata. Se suicidando. Ora, se tem um hospital bem ali, por que eu não vou lá? Aí está se matando. Aí isso aí está provocando a Deus. É como o povo de Deus fez lá no Egito, lá no deserto, quando saiu. Deus disse: olha, é assim, assim, assim. E eles: não, nós vamos fazer porque tu é bom, não sei o que, maravilhoso. Não, meu irmão, se a sua garganta está inflamada, está irritada, ou tu está dando treco, vai lá no hospital que eles dão um treco e tu fica bonzinho de novo. Não é verdade? Agora, a gente não tem que ter medo de morrer no sentido de que o nosso nome está escrito no livro da vida. Essa é a certeza que todos nós crentes devemos ter todo dia. Não existe. O evento não é maior do que a nossa salvação. O teto da igreja não é maior do que a nossa salvação. A minha roupa não é maior do que a minha salvação. A minha pregação não é maior do que a minha salvação. Maior do que a nossa salvação não tem nada. Só Deus. Por isso Jesus disse assim, lá no livro de Apocalipse: guarda o que tu tem. Não é a bota, não é o sapato, não é o carro. Guarda o que tu tem, para que ninguém tome o teu carro. É assim a Luísa? Como é que diz? Para que ninguém tome a tua coroa. Quem é que tem certeza que tem uma coroa? Quem é? Deixa eu ver. O crente que não tem coroa no céu fica com a mão abaixada, não levanta. Quem tem certeza da sua coroa, levante a mão. Todo mundo tem certeza. Agora, tem coroa que tem duas pérolas, né? Pedra, né? Pedra. Tem coroa que tem 5 pedras. É Bíblia? É. Tem coroa que tem, está cheio de pedrinha. E está dando volta assim, uma espiral. Agora tem crente, meu irmão, que não sei nem se tem coroa. Imagine a pedra. A pedrinha, né? É assim que a Bíblia diz. Sabe o que Paulo diz? Combati o bom combate, guardei a fé. Agora a coroa, olha o tipo de coroa dele: coroa da justiça. Há vários tipos de galardão, eu não vou falar sobre isso. Vários tipos de coroa. Coroa para quem trabalha pesado na obra, no evangelismo, na oração. Meu Deus, tem crente que está indo só pela graça para o céu. Não, eu quero ir pela graça, mas Jesus disse lá no teu hino aí, diz aí, o hino 16: posso ter 2 mãos vazias, com Jesus eu me encontrar. Aí, Titia, vai lá. Titia não sabia esse, seu santinho. Vamos lá? Aí, não é não? Irmão, crente só assim, não é só preste, não é essa não é a palavra, não é a expressão. Mas a gente, a Bíblia diz assim, ó, tempo e fora de tempo. Não é? Essa é a consciência que eu sempre tenho. Primeiro, a nossa salvação. Segundo, o serviço cristão. Não é, irmão? Não, João Monteiro. Todos nós, não tem isso aí não. Todos nós somos convocados. Todo crente tem talento para isso. Tu não tem 10 talentos, mas tu tem 2. Se tu não tem 5, se não tem 5, tem 2. Se tu não tem 2, tu tem 1. E é Bíblia? É. O livro de Efésios diz: a cada um é dado segundo medida da fé. O dom é dado a cada um.
Davi, quando tocava o Espírito, foi pregado, o pastor ele falou, quando Davi tocava, o espírito mal que atormentava o atribulado do Saul, vazava, ia embora. Aquele cara era atribulado, o pastor pregou muito bem aqui, já foi citado aqui, né? O cara lançou a flecha, não, rapaz, Davi aqui é o melhor. Na hora que as mulheradas cantaram dizendo que Davi matou 10 mil e Saul só 1000, eu não prestou. Né? Então a guerra, então meus irmãos, não tem que ter esse negócio não. Na seara tem que ir para todo mundo. Para todo mundo, ainda está sobre Jesus. O que eu acho importante na Bíblia, Monteiro, eu vou fazer igual Josué, sol para, eu vou dizer relógio, para. É que na seara, você viu, irmão? Sempre está faltando alguém. Sempre está. Sempre está. E aí, a seara é grande e os trabalhadores, os ceifeiros são poucos. Seara é para quê? Para trabalhar. Não é maravilhoso? Para trabalhar, né, irmão? Irmãs. Vamos lá, rapidinho. Então, eu estou falando aqui sobre o Apocalipse. O primeiro selo aí vai. Já no capítulo de número 7, quando 6 aí, no versículo 15, me parece, abre-se o quinto selo. E no quinto selo é vista almas debaixo do altar. Isso você vai ver aonde? Já a partir do capítulo 7. 8, assim, descrito quem são essas pessoas que foram vistas debaixo do altar, no quinto selo que foi aberto. Os primeiros selos são os cavalos, depois o sexto selo, vai o quinto selo, já são almas vistas debaixo do altar. Ou seja, ou morreram de fome, ou morreram pela guerra, ou morreram mortos, matados pelo anticristo. Tem essas três situações. Aí, por exemplo, no capítulo 7, me parece que no 10 ou é 11, assim, aí João perguntou, o anjo perguntou para João, de onde vieram estes? Aí ele disse, eu não sei, Senhor, não sabe. Aí Jesus disse, esses que vêm com as vestes salpicadas e com palmas nas mãos, vieram da grande tribulação. O anticristo, que é o capítulo 13, onde nós vamos falar, ele vai ficar durante 42 meses. 42 meses não é o mesmo mês nosso, que o nosso ano é 365 dias. Já o ano judaico não é 365. Se você fizer um cálculo, 42 meses, que dá 3 anos e meio, pelo nosso calendário, não vai dar. Mas a Bíblia é contada pelo calendário judaico. Por exemplo, nós estamos há 6.000 anos em alguma coisa, né? No judaico não está 6.000 e alguma coisa, não está, há 5.700, 800, uma coisa assim, desde Adão até agora, no período, né? Porque o nosso por exemplo, Cristo, como é que Cristo vai nascer 5 depois de Cristo, se Cristo é um marco? Né? Poderia ser 1, Cristo é um 0. A história conta assim, antes de Cristo e depois de Cristo. Aí a própria história dos calendários que fizeram errados, assim, Cristo nasceu 5 depois de Cristo. Interessante essa confusão, né? Entendeu? Por exemplo, tu aí fala, é um marco. Sabe o que é um marco? É uma divisa. Por exemplo, desse lado aqui fica Rio Grande. E do Mato Grosso para cá, Porto Rico. E para lá já é Rio Grande. Então, o marco é onde? O marco é o Alto do Caatinga, digamos. O Alto do Caatinga é a parte mais alta? Digamos. Então, ali é a divisa, é o marco, é o ponto zero. Porto Rico para um lado, Rio Grande já para lá. Então, Cristo é o marco da história. O calendário está tão errado que eles disseram que Cristo nasceu 5 depois de Cristo, como
irmãos, veja bem rápido. Vou ser bem pedagógico para a gente entender. Bíblia é para a gente entender. A gente não se emociona, a gente vibra, mas se a gente não primeiro ouvir. Por isso que Jesus disse nas 7 cartas aos Romanos, ele disse, ó, quem tem ouvido, todas elas, quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Quem tem ouvido, ouça. Por isso, Paulo disse assim, olha, eu quero falar 10.000 palavras que tu entenda. Não quer falar em línguas estranhas. Ele não está dizendo que é proibido profetizar, falar em mistério, não. Mas tem gente, meu nobre irmão João Monteiro, que vai chegar no microfone, entendo por gentileza, né? Já vai falando em língua. Meu irmão, a maior língua é isso aqui, ó, Bíblia. A maior revelação de Deus é Bíblia. A maior. Bem, o pregador pode chegar já mesmo aqui, realmente, eu vou tirar esse mérito, eu me livro de guarda. Não tem nada disso não. Mas a gente percebe e sabe, porque o Espírito de Deus testemunha com o nosso Espírito que nós somos filhos de Deus. E quando tem um crente que chegou falando com alguém mistério, logo, a gente percebe logo que o negócio aqui o negócio vai mesmo pegar fogo. Agora, aquele que quer comover a plateia falando no estranho, pode ter certeza, pode escrever, o culto não vai prestar. O culto não, a pregação dele. A pregação dele, porque a palavra presta. E eu já vi vários desses começando a se empolgar. Meu irmão, eu estava lá na igreja frontal, alguém levantou, ressuscitou, meu irmão, prega a palavra, não deixa de confusão. Deus se responsabiliza com a palavra hoje, de amanhã. Deus não usa método. Escute, Deus não tem método. O método de Deus cura ontem, foi ontem que acabou. Deus tem vida, tem pessoas vivas. Eu e você vão usar do jeito que Ele quer, como quer, até dormindo, andando, passeando, botando massa no tijolo, Deus te usa. Deus não tem método. Deus tem homens e mulheres, coração voltado, disponível. Só isso. Não precisa nem a gente fazer tanta coisa, é só estar disponível. Diga assim, Senhor, esse aqui, aí nós estamos disponíveis. Não tem disponíveis. Amém? Apocalipse 13, vamos lá, rapidinho, só tem agora 3 minutos. Viu uma besta que saía do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças, com 10 coroas, uma sobre cada chifre. Deixa eu ler então. Vou ler esse primeiro. Blasfêmia. A besta que via era semelhante a um leopardo. Preste atenção a característica dela. A besta que via era semelhante a um leopardo, mas tinha pés como de um urso e a boca como de leão. O dragão deu à besta o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Uma das cabeças da besta parecia ter sofrido um ferimento mortal. Logo dizer quem é. O governo romano, isso aqui, o Império Romano, mortal, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo todo ficou maravilhado e seguindo a besta. Adoraram o dragão, que tinha toda a autoridade, dar autoridade à besta. E também adoraram a besta, dizendo: quem é como a besta? Quem é como a besta? O anticristo aqui, viu gente? A besta. O anticristo. Quem é como a besta? Quem pode guerrear contra ela? A besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmias. E lhe foi dada autoridade para agir durante 42 meses, 3 anos e meio. Como eu já disse, o calendário judaico é diferente do nosso. O seu nome durante 42 meses. Ela abriu a boca para blasfemar contra Deus e amaldiçoar o seu nome e o seu tabernáculo. E os que habitam no céu foi-lhe dado poder para guerrear contra os santos. Santos na grande tribulação? Tem santos na grande tribulação? Sei não, né? Deve ter. E venceram. Foi-lhe dada autoridade sobre toda a tribo, povo, língua e nação. Todos os habitantes da terra adoraram a besta. Todo habitante da terra adoraram a besta. A saber, todos aqueles que não tiveram seus nomes escritos
no livro da vida do Cordeiro, que ele foi morto desde a criação do mundo. Olha aqui, ó, 9. Aquele que tem ouvido, então pronto, viu como Deus está mais preocupado da gente ouvir, entender. Meus irmãos, bem rápido, irmão João Monteiro. Cadê? Já foi arrebatado? Ó, a besta, ela aqui, senhora Orlandina, é chamada de besta. Mas lá no livro de João, que ele escreveu aqui, que estava lá na ilha de Pátimo, ele escreve nas cartas, ele diz que o anticristo ele se refere a um homem. Paulo, quando escreve, ele se refere a um homem. Daniel, no capítulo 9, ele se refere a um animal espantoso. Lá no capítulo 9, a partir do versículo 24, capítulo 9 de Daniel, que é um livro apocalíptico também do Antigo Testamento, ele foi, o anticristo foi Daniel. Quando ele viu, Daniel viu 4 grandes animais, 4 grandes impérios. Só vai existir no mundo 4 grandes impérios. Tem na história do mundo, está contada todo no livro de Daniel. Quem gosta de história mesmo, secular, pode ler o livro de Daniel. Está contada toda a história do livro de Daniel. Obrigado. E no capítulo 9 ele começa com uma oração. E depois Deus, no capítulo, no versículo 24, se eu não estou fazendo a memória, aí ele diz assim: olha, está determinado ao teu povo 70 semanas. 70 semanas, dá 490 anos. Dos 490 anos, só está faltando para se cumprir, dos 490 anos, 7 anos. Porque os demais já se cumpriram, ou seja, 69 semanas já se cumpriram. Por quê? Desde quando o povo estava cativo em Babilônia, que desobedeceram a Deus, o povo de Deus, desobedeceram a Deus, adorando imagem e ídolo, Deus mandou Nabucodonosor destruir o templo, destruiu os muros, destruiu a casa e levou os melhores para a Babilônia, cativo durante 70 anos. 70 anos passaram em cativeiro, escravizaram. Aí você tem a história de Daniel, que aconteceu lá dentro, dos meninos lá, que chama de Cedraque, Mesaque e Abednego, mas esse não é o nome dele, Azarias, Ananias, né? São os nomes verdadeiros. Aí Daniel, verificando o profeta Jeremias e Isaías, ele verifica que já estava no final do cativeiro. E ele ora ao Senhor para Deus lembrar do seu povo que estava cativo nas mãos de Babilônia. E quando Babilônia cumpre isso aí, que o próximo grande império, que o próprio Daniel sonha, na verdade, primeiro foi o rei Nabucodonosor, sonhou com uma grande árvore, sonhou com uma estátua, a cabeça de ouro, a mesma coisa aqui no capítulo 13 de Apocalipse. Mesma coisa, meus irmãos. Na Bíblia é Bíblia, palavra de Deus, não se engana. Então, ele sonha lá com o primeiro império, a cabeça, a estátua com o seu peito, as suas pernas, que ali é o Medo, Persas, o seu ventre é a Grécia e as pernas é o Romano. Só existe 4 grandes impérios no mundo e acabou, ponto final. Aí vai existir um outro grande império, que é o milênio, é Cristo. Aí você vê lá nesse capítulo que eu estou falando de Daniel, aí a Bíblia diz que veio uma pedra, não movida por mão, bateu tão forte na estátua, nos pés, que bagaçou tudo, ou seja, a implantação do reino milenial. Isso só vai acontecer depois do arrebatamento, depois da grande tribulação. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E a gente está vendo, diante do nosso irmão, está tão visível o arrebatamento, está tão visível o arrebatamento, só não vê o arrebatamento quem não quer. Não, é sério. Só não percebe a segunda vinda de Cristo à terra quem não quer. Meu irmão, mas eu não entendo, não entende. O Espírito Santo comunica no coração, meu irmão. Mesmo que nunca leu Bíblia, mesmo que sendo um analfabeto de pai e mãe, como disse o certo pregador, meu irmão, a gente entende
viram a introdução? Eu não vi ainda. Só vi alguns flashes. Vocês viram como foi a apresentação da Olimpíadas? Tudinho sobre Apocalipse. Tudinho sobre Apocalipse. A besta solta no cavalo, vendo as 10 nações aqui que a gente vê no capítulo 13. Tudinho, meus irmãos. O que eles estão fazendo? Preparando o mundo, preparando para quando vier, ninguém fica espantado, ninguém fica consumido. Então, Daniel chamou de um animal espantoso. Primeiro leão, segundo urso, leopardo, e o último ele não conseguiu decifrar. Um animal espantoso. Aí Deus disse para Daniel: Daniel, fecha o livro, sela o livro. E agora o livro é aberto por João no Apocalipse. Houve um grande silêncio no céu. João chorava demasiadamente, porque nem no céu, nem na terra, ninguém podia olhar o livro. Que livro? Esse que Daniel selou. E foi selado. Sela. Oh, Deus maravilhoso. Sabe quando Deus manda Daniel selar esse livro, irmão? O que ele está dizendo? Eu vou abrir agora um período chamado graça. Eu vou abrir um período. Vocês agora vão ficar como se fosse congelado. Entenda bem a história. Congelado, a história dos hebreus, dos judeus, vai ficar congelada. E vou abrir um parêntese de quase 2, olha a misericórdia de Deus para com a humanidade toda. Quase 2.000 anos já. Né? Jesus, da saída de Jesus até agora, nós estamos em 2000, claro, se é o nosso calendário, então, mais de 2.000 anos. Olha a misericórdia de Deus para com a população mundial. Porque se Deus não mandasse Daniel selar, fechar o livro, ia continuar a história, ia acontecer a última semana de Daniel. Só está faltando uma dos 70 semanas que Deus havia profetizado. 70 semanas para o teu povo. Tem muita gente que diz que a grande tribulação é para crente, é para nações, nadinha, é para judeu. Está dizendo para o teu povo. 70 semanas para o teu povo. Desde a saída do cativeiro de Babilônia até a chegada do ungido. E a saída do ungido, 69 semanas. Aí Deus congela, olha a graça dele. Congela, fecha, abre o período da graça. Vem o Espírito Santo no dia de Pentecostes com poder e autoridade. Porque quando é que cumpre as 69 semanas? Quando Jesus entra em Jerusalém e eles disseram: Hosana mais altura. Cumpre ali, literalmente 69 semanas das profetizadas por Daniel que Deus deu para ele. Aí ele diz: Hosana às alturas. Jesus vem montado em um burrinho. Em um burrinho, ele entra em Jerusalém montado. O povo não está entendendo, não está compreendendo. O rei não está cumprindo a jumenta assim, ele está cumprindo ali. Então, a partir dali, quando Jesus saiu de cena, faltou uma semana para se cumprir no calendário da profecia das 70 semanas. E ela ainda não se cumpriu. E aí Deus abre o período da graça, mais de 2.000 anos, dando favor. E tem gente que. É por isso que a Bíblia diz no livro de Romanos: tu és indesculpável, homem. Não vem com desculpa para mim dizer que tu não teve tempo, teve mais de 2.000 anos para te arrepender, para te converter. Eu mandei pregador, mandei igreja, mandei o povo, e tu disse que não queria, e não quer, e tu vai para o inferno porque tu quer. Olha lá. E a misericórdia do Senhor é a causa de estarmos aqui. O respirar, o enxergar, o andar, o alimentar, ou até mesmo na tribulação, devemos dizer: glória ao Senhor dos exércitos. Irmão, quem não passa na tribulação, eu acho que você nem se sentir. Porque nós, meu irmão, nós já nascemos chorando. E voltam para nascer. Aí, quem foi, Valdo? A parteira? Foi Joana Carrega? Central? A enfermeira não, a parteira, né? Era parteira, né, Titi? Na época, mas era parteira. Pá! Na pontinha de Valdo. Pá! O que ele está fazendo? Estimulando o primeiro órgão, não é nem o coração. É o pulmão a respirar. Se ele não chorar, o que eles vão entender? Vai ficar roxo. Depois que corta um cordão
primeira vez, se tu for ver uma pesquisa de um bebê, quando ele vai respirar a primeira vez, o bichinho sofre, chora, sofre, ele não consegue respirar ainda, até que ele vai. Aí a cor dele vai vir, ele nasce branquinho, aí até que ele pega uma cor. Por que eu estou dizendo isso? Todos nós já nascemos na dor, meu irmão, no sofrimento. Então, para nós, sofrimento é passando pela prova. Não, glória a Deus, e daí? Meu irmão, o carro está com problema, glória a Deus, e daí? Não, meu irmão, o fogão quebrou, vou comprar outro, João. Meu irmão, não tem uma esposa, procure, meu irmão, que tem. O que eu estou dizendo que a gente, não é que a gente vai se acostumar com uma dor que Deus não é masoquista, não. Não, eu só gosto disso, se estiver sofrendo. Não, meu irmão, a Bíblia diz: nós souberemos melhor essas terras. Eu vou concluir, senhor Ivaldo Monteiro e o senhor, a Igreja de Cristo, e senhor Monteiro, dizendo que a grande tribulação vai acontecer, mas antes disso, Jesus vai vir a segunda vez a essa terra. A primeira ele já veio, agora ele vem a segunda. A segunda, você e eu sabemos que é em duas etapas, escreva, 2 etapas. Primeira, invisível, só para crente fiel, só para a igreja, arrebatamento. A segunda vinda, está lá em Mateus, todo olho verá, está lá em 19 de Apocalipse, vem montado em um cavalo branco. E quando ele vem no cavalo branco, porque no capítulo de número 18, está congregado todas as nações que vão pelejar para matar Israel. E Israel morre, viu? Morre muito. Aí foge para o deserto durante 42 meses. Por quê? As eleições agora é 4 anos, né? Mas na época do Anticristo vai ser 7 anos de governo. Vai dar 7 na última semana. 7 anos para poder fazer essa semana. Meu irmão, a Bíblia é tão exata, meu. Não falha, meu irmão. Vai dar certinho a última semana de Daniel, 7 anos de governo. Porque uma semana aí, mas uma semana é 7 dias, cada dia representa um ano. 70 semanas não é 70 semanas, não. Dá 490 anos, tudo. Aí o anticristo vai balançar. E Jesus vai mandar saraiva, vai mandar pedra, vai mandar talento, vai mandar o sol escurecer, o peixe asnal, e ele vai balançar todo mundo dentro do anticristo. O anticristo vai ficar doidinho. Os 3 primeiros anos, os 3 anos e meio, uma falsa paz. Ai, tudo bonitinho, cartãozinho para você sacar o dinheirinho. Logo ele vai dizer assim: olha, só compra e vende, lá no final, só compra e vende se tiver meu selo, só compra e vende se tiver o meu nome, só compra e vende se tiver isso aqui. Mas como é que eles vão me achar aqui em Codilha? Tu não está cadastrado no programa dos programas dos ACS de Porto Rico? Tá. E esse programa aqui eu mesmo faço. Vai ser enviado para onde? Lá para Brasília. Para Brasília vai enviado para onde? Para onde? Vai enviado para onde? Para o computador central do mundo. Quem tem o controle? O anticristo. Localizou. Ivaldo Araújo. GPS. Desce lá no Ivaldo Araújo. É assim mesmo. É verdade, ele trabalha nesses programas, significado. Aí o que vai acontecer? Vão lá na casa do Ivaldo Araújo, tal. Como eles não encontram o Ivaldo Araújo, eles vão dizer: esse foi arrebatado. Eles vão perceber, porque o anticristo está sabendo todas as histórias, só que ele quer enganar. Aí não encontrou o Ivaldo, por quê? Porque o Ivaldo já foi levado para o céu. Mas aí, se for uma outra pessoa que encontrou, olha, aí ele está querendo comprar no comércio, então, recebe o selo. Todo aquele que recebeu o selo vai receber uma chaga mortal da parte de Deus. Aí lá no capítulo 6, no versículo 20, assim, aí eles vão gritar: monte, caiu sobre nós queremos morrer, nos esconde na face daquele que estava sentado sobre o trono e da ira do cordeiro. Meu irmão, o cordeiro nunca foi irado,
quando eu era menino, desse tamanho ainda que eu já sou, eles disseram: ah, não acredito que nós vamos morrer pelo teu sangue. Não existe salvação pelo sangue de ninguém, não. Ah, mas a graça de Deus ela vai estar estendida lá de uma forma quase que camuflada, mas vai estar. Assim como foi no Antigo Testamento. Toda pessoa que salva no Antigo Testamento é pela graça. Não existe salvação pelo: ah, eu sou justo. Nada. Balela. Só é salvo pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus é retroativo. Quer ver? A Bíblia diz que ele, quando ele morre, ele desceu às profundezas e pregou, a expressão pregou aos espíritos. Abraão, essa galera toda justa, e pregou lá para eles: olha, eu sou aqueles que vocês apontaram e vocês não viram. Agora eu estou aqui, ó. Vocês querem ir comigo? Vamos. Levou-me. E Coríntios Paulo diz: ele tomou cativo e cativeiro. Todo mundo é salvo pela graça, pela fé. Pela fé Abraão, pela fé Jacó, pela fé Ivaldo, pela fé Pedronés, pela fé Sansão, tudo é pela fé. Ninguém é salvo pela lei de Moisés. Ninguém é salvo pela lei de Moisés. A lei de Moisés foi só para apontar pecado, para matar o pecador, para se lembrar que ele é um pecador e que deveria receber o Cordeiro de Deus que viria tirar o pecado do mundo. Ponto final. É assim que a Bíblia é. Agora eu pergunto. Capítulo 13 fala sobre a besta que subiu do mar. Do mar é o quê? Nações. Nações, pelo menos 10 grandes nações poderosíssimas que vão erguer o anticristo. Um homem poderoso. E o que é interessante, senhora, Orlandina Amorim, Cuba. Só não é Cuba, né? Ele provavelmente será um judeu nacionalizado palestino. As duas nações que mais brigam na terra é essa aí. Tem mais de 1 milhão de guerra na conta deles. Ismael e Isaac, briga constante. Ismael e Isaac. Não é isso? Então, meus nobres irmãos, Cristo, ele vai voltar e vai nos levar. E o povo que foram vistos debaixo do altar e eles foram mortos, é porque quando o anticristo vencerá eles rejeitaram. Aí, morto pelo cavalo amarelo, a fome, ou a guerra, ou a morte. Não, Pedro, mas eu vou fugir lá para dentro do mangue, não é? E o satélite está podre. Descobre tudo. Só não vai achar o endereço que foi arrebatado. Amém? Quantos entenderam? Amém? Se tiver alguma pergunta, depois você faz para o Ivaldo, que ele responde. Muito obrigado. Deus abençoe. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmã Maria Teresa, mais um ensinamento tirado da oferta, trabalho do Senhor. Muito obrigado, meu querido Petit.